tudo bom, gente? Vou gravar aqui um vídeo falando um pouco menos, assim, impostado, porque, bom, tem um gatinho aqui, né, que tá dormindo gostoso, mas eu queria falar com vocês sobre a declaração que gerou polêmica do nosso ministro Queiroga sobre, às vezes, é melhor perder a vida do que perder a liberdade, e ao mesmo tempo falar sobre o filme que eu vi hoje, Natal. Fui ver Marighella, tudo a ver, né? Pois bem, essa frase do é melhor perder, às vezes é melhor perder a liberdade do que a vida, foi muito criticada e a maioria das pessoas apenas, na hora de criticar, reduziram a dois pontos, né? Que primeiro era o ministro da Saúde falando sobre possibilidade de perder a vida, ou seja, totalmente fora da função dele, contraproducente à função dele, né? Que como ministro da Saúde a função dele é preservar o direito à vida dos brasileiros, e a análise mais básica e simples de que sem vida não há liberdade, né? Perfeito. Só que isso é uma análise só superficial, inicialmente, né? Porque há, sim, situações em que a nossa cultura alimenta a ideia de pessoas se sacrificarem por causas além da vida, e a liberdade, em certas situações, é considerada uma dessas causas. A história está repleta de mártires e heróis que se sacrificam em nome de ideias, né? Então, dizer que é 100% errado dizer que sacrificar a vida pela liberdade não é bem assim. Só que a gente tem que contextualizar, né? O exemplo mais clássico que a gente pode dar, por exemplo, seria os soldados na Segunda Guerra Mundial lutando pelos aliados para combater o nazismo. A gente tem uma situação extrema ali em que havia uma ameaça à liberdade mundial, à liberdade de povos inteiros, e por causa disso, sacrifícios humanos foram necessários, e acredito que todo mundo que esteja escutando esse vídeo elogia o sacrifício que foi feito. Não importa, inclusive, se foi feito pelo exército soviético ou pelo exército americano, ou os hindus que lutaram do lado da Inglaterra, ou quem quer que seja. Por mais que nem todo mundo... Olha só quem acordou, olha a carinha de sono dele, gente. Por mais que nem todo mundo estivesse lutando pelas mesmas causas, a causa a ser evitada, a luta contra o nazismo era tão importante que sacrifícios eram mais do que necessários. Então há sim condições. Mas a gente tem que notar que esse caso do nazismo é um caso em que você sacrifica a sua liberdade e sacrifica a sua vida em troca da liberdade da sua família, dos seus amigos, do seu povo, da sua nação. Então é um sacrifício do indivíduo contra o coletivo. Você tem uma outra situação que seria extrema também, que é a do mártir religioso, por exemplo, os cristãos que deixavam se devorar pacificamente em frente aos leões, em nome de uma ideia, e em nome de uma ideia que estaria acima da vida humana, por questões de crenças e de valores acima da própria vida, né? Porque a vida é eterna, a salvação da alma, etc. E por mais que eu não compartilhe dessa crença da alma, eu tenho que apresentar esse caso também. E ainda situações onde a perda de liberdade, por exemplo, quem defende a eutanásia, ou então um preso em condições extremamente indignas que se suicide, a gente não vai criticar uma vítima de tortura que acaba se suicidando, a gente não vai criticar assim, que a vida deles é tão tolhida e tão indigna que esse sacrifício acaba se tornando uma opção. Não vou dizer que correta ou errada, mas a gente entende, pelo menos, né? Ao meu ver, não há por que criticá-los quanto a isso. Mas o que eu quero traçar aqui é que, obviamente, primeiro, nenhuma dessas situações chega sequer perto de ser equivalente à minha liberdade de não tomar uma vacina, isso é óbvio.
até mesmo porque a vida que eu estou sacrificando não é apenas a minha, porque quando você não se vacina, você está dificultando uma política de saúde pública e está envolvendo a vida da sua comunidade nessa sua escolha. Quem acha que apenas quem não se vacinou está correndo risco, tem que estudar um pouquinho de imunologia básica aí, né, do conceito, do tão falado conceito da imunidade de rebanho, tão mal usado. Tem que entender que uma das funções de se vacinar é proteger quem não pode ser vacinado. Ou quem a vacina não vai funcionar plenamente, como, por exemplo, os idosos que têm a imunossenescência. Então, vamos esquecer essa parte de que não tomar vacina fosse alguma espécie de liberdade que valesse alguma espécie de sacrifício. Mas o que toda essa lenga-lenga que estou falando aqui tem a ver com ter assistido Marighella? Obviamente, a primeira parte todo mundo já percebeu, que Marighella é um personagem da nossa história brasileira, um personagem da época da ditadura, que ele se considerava como um guerreiro pela liberdade do povo e estava disposto a não apenas se sacrificar, como sacrificar a vida de outros em nome da liberdade do povo. Eu não compartilho da visão do Marighella, eu não sou um comunista marxista, mas a gente tem que entender que ninguém é vilão da própria história, certo? Então, por mais que a causa de Marighella seja, no mínimo, questionável, talvez repulsiva, a gente tem que entender que é exatamente como ele se via. Ele se via como um guerreiro da liberdade e estava disposto a matar e morrer em nome disso. E por que eu quero apontar isso e juntar com a fala do Queiroga? Porque é para aproximar como os revolucionários e os ditos conservadores, que nós podemos chamar claramente de reacionários, se aproximam. As pessoas que acreditam na manutenção das estruturas, os conservadores ou os progressistas, que acreditam que revoluções e choques culturais, confrontos extremos costumam não dar bom resultado, eles vão quase nunca concordar com a ideia de alguém sacrificar a vida em nome da liberdade. São apenas as pessoas que acham que é necessário uma quebra, uma ruptura com as estruturas políticas atuais. Somente quem acha que as estruturas políticas atuais são tão nocivas a ponto de tolir a dignidade humana a tal ponto que seja válido o sacrifício de vidas. Então, no fundo, quando alguém aponta, vamos esquecer que estamos falando de vacinas, quando um ministro da saúde, um ministro de um governo, ou um presidente, como o presidente repetiu tantas vezes, quando um presidente vira e fala, às vezes vale a pena sacrificar a vida em nome da liberdade, ele está dizendo que as estruturas atuais são tão repressivas e tão indignas que é necessário arriscar vidas para romper. Nós estamos falando de um presidente, aspas, revolucionário. As aspas aí vão porque normalmente o revolucionário quer pôr algo novo. Já o presidente Bolsonaro, ele quer reconquistar os valores que ele chama de valores da família tradicional, que nós sabemos muito bem que são os valores de 1964. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que, especificamente no ponto da mentalidade, do tipo de sacrifício que é necessário para se chegar naquilo que ele quer, Bolsonaro é Marighella, Marighella é Bolsonaro. Percebe? E o que é mais estranho é a gente pensar que uma das bandeiras que Marighella levantava como bandeira, abaixo da ditadura, fim da censura da política, aí depois as coisas que a gente, isso nós todos vamos concordar, mas ele também defendia coisas como a ascensão do proletariado, o fim da propriedade privada, o fim da exploração entre classes, etc., etc., que no fundo era uma forma de simpatia com os regimes cubano, chinês e soviético, principalmente. Então,
Assim, por mais que a ideia de sacrificar a sua vida, ou até mesmo arriscar a vida dos outros contra um governo totalitário, um governo de exceção, seja bonita, Marighella não era exatamente a figura mais bonita do mundo. Agora, o que é bizarro é que o nosso presidente, que está no poder, ele acha, ou ele diz achar, mas eu realmente acredito que ele acha. O Queiroga eu acho que não acredita, não. Mas o Bolsonaro e os bolsonaristas, pelo menos, acreditam que o sistema atual da nossa sociedade, os governadores, o STF, o Congresso, o Deep State, como os trumpistas chamam, né? As pessoas que cuidam da estrutura administrativa e não são políticos, então duram mais do que um mandato, eles são tão repressivos que vale a pena até mesmo levantar como uma bandeira simbólica não aceitar uma ordem sanitária. Aliás, não é nem uma ordem, né? Porque, na verdade, ninguém vai te amarrar numa cadeira e te injetar a vacina. A proposta é colocar restrições de atividades econômicas e de atividades públicas. Então vamos pensar com calma, assim, que espécie de governante é esse? E um último parênteses, vamos também entender um pouquinho melhor o Marighella. Eu falei muita coisa sobre ele, e sim, Marighella, em especial na época da ditadura, foi um defensor de uma ideia de um regime totalitário, mas vamos contextualizar Marighella. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que depois do governo Vargas, naquele intervalo entre o governo Vargas e a ditadura militar, o Partido Comunista Brasileiro, liderado pelo Prestes, entre outros, ele não defendia a luta armada. É uma coisa que pouca gente sabe hoje. Mas o Prestes antes, na época do Vargas, ele tentou luta armada, fez a coluna Prestes e tal. Era um comunista em linha soviética clássica, digamos assim. Mas o PCB, o Partidão, Partido Comunista do Brasil, na época o PCB era o Partido Comunista do Brasil, não tinha PCB e PCdoB como teve depois da ditadura, né? O Partidão defendia que, para implantar o comunismo no Brasil, era necessário uma transição democrática, era necessário uma democracia burguesa para industrializar o Brasil, formar um proletariado, desenvolvimento industrial. Então, o PCB apoiava eleições, o PCB apoiava liberdade de imprensa, o PCB apoiava pluripartidarismo. Isso não era uma visão hipócrita da boca para fora. Isso era uma visão ideológica de como poderia ser feita a revolução no Brasil. E Marighella foi um deputado do PCB nessa época, deputado eleito com um mandato. Quando o PCB cai na ilegalidade, quando o partido é decretado ilegal, o mandato do Marighella é cassado, e ele vai para a clandestinidade, mas ele continua mantendo a ideia de uma organização de base, estruturas de base, mobilização e não revolução armada. Somente depois do golpe de 1964, e aí o filme retrata isso muito por alto, em 1968 Marighella é preso, atiram nele para prendê-lo, ele não estava armado, estava numa sala de cinema, atiram no Marighella para prendê-lo, espancam ele, levam para a prisão e torturam ele. E esse episódio é que transforma o Marighella de comunista, aspas, democrata, para guerrilheiro. Então a gente tem que entender esse processo todo. Inclusive, um dos argumentos que muita gente fala para apoiar o golpe militar é que o golpe impediu o comunismo no Brasil. Mas, curiosamente, depois da coluna Prestes, os únicos grupos armados comunistas no Brasil surgiram depois do AI-5. Teve o golpe militar, teve o endurecimento da ditadura, vem o AI-5 e aí é que surge a guerrilha comunista no Brasil, ressurge. Não havia movimento comunista armado no Brasil em 64. Tá certo?
Isso é só um parênteses histórico para entender o personagem Marighella. Não sou um apoiador de Marighella, eu não vejo Marighella como um herói. Vejam o filme do Marighella, é um filme interessante. Tem alguns problemas, o crítico de cinema aqui poderia falar de alguns problemas, mas ele retrata o personagem em toda a sua dimensão, retrata uma figura que era idealista, mas era radical, violento, intolerante, mas ao mesmo tempo uma das poucas vozes que na época se dizia contra a ditadura publicamente. Por mais que ele não fosse um democrata nesses anos, a gente tem que respeitar o valor simbólico daquele que está disposto a sacrificar a vida em nome da liberdade, quando realmente a liberdade está sob ameaça. O que não é o caso hoje. Tá certo? Grande abraço. Vejam o filme Marighella com espírito crítico. E até a próxima.